Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, em representação da Sua Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Sr. Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Excelentíssimo Sr. Comandante Operacional e da Zona Militar, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelentíssimo Sr. Professor Pedro Telhado Pereira, orador convidado, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, excelentíssimos docentes, funcionários e colegas. É com orgulho que partilho convosco mais um marco assinalável na vida da Universidade da Madeira. Um momento de comemoração, de reflexão e de reconhecimento daquela que é uma das mais importantes instituições presentes na nossa região e que tem um papel único na vida de milhares de cidadãos. Esta academia tem desempenhado a sua missão através da dedicação e do empenho dos seus professores, demais funcionários e através do trabalho de todos os estudantes que têm frequentado os seus cursos. Aqui, represento todos os atuais estudantes desta academia e posso afirmar que estamos orgulhosos. Reconhecemos a importância que ela tem e as vantagens únicas que propõe à nossa vida pessoal e profissional. A partilha e difusão de valores também deve ser valorizada e promovida pela Universidade. Somos estudantes mais aptos e conscientes quando enriquecemos o nosso percurso académico com uma vivência responsável que consolidará em nós os valores de cidadania que iremos levar para a nossa vida futura. Num ano em que assinalamos o 40º aniversário do 25 de Abril, devemos reconhecer, cada vez mais, a importância que o conhecimento tem na construção da liberdade dos cidadãos e do nosso país. Sem um sistema de educação pública que seja acessível a todos e de extrema qualidade, não teremos uma sociedade verdadeiramente livre e consciente. Não podemos desconsiderar a falta de investimento que o ensino superior tem enfrentado numa narrativa recorrente dos discursos académicos dos últimos anos. Os estudantes são confrontados com a falta de um sistema de ação social que consiga colmatar as suas necessidades. Os professores e funcionários, como os nossos pais e familiares, são pressionados para acumularem funções e produzirem mais numa realidade de cortes salariais e de agonia financeira. As universidades ficam reféns de uma economia de mercado que valoriza a popularidade das profissões em detrimento da vocação e do gosto pelo conhecimento. Apostamos em formações iniciais em banda larga, desconsiderando uma formação sólida com a vista numa especialização futura, num mestrado ou num doutoramento. Exigimos cursos com cada vez maior qualidade, mesmo sabendo que o Estado continua a cortar constantemente nos orçamentos das universidades. Pretendemos que as bolsas de estudo correspondam às nossas necessidades, mesmo sabendo que é impossível compreender a vida financeira de cada família através de um regulamento. Queremos a nossa formação ajustada ao mercado, sem desconsiderar a formação humana ao mais alto nível, nos seus aspectos cultural, científico, artístico, técnico e profissional, como consagrado nos estatutos da nossa universidade. A Associação Académica da UMA também tem crescido com a nossa academia. Atualmente, somos mais de 70 colaboradores que desempenham funções num conjunto variado de projetos que desenvolvemos ao longo de todo o ano, sem exceção. Na música, na cultura, na investigação, no turismo, no desporto, no associativismo, na comunicação, no empreendedorismo, na ação social e no voluntariado como pilar da nossa ação, temos desenvolvido muitos projetos com a participação não só dos estudantes, mas também dos antigos estudantes, dos professores, demais funcionários e de toda a sociedade. Somos mais, somos melhores. Estamos cada vez mais presentes dentro e fora da universidade, com projetos e iniciativas que tocam desde os mais novos aos mais velhos, mostrando a vontade dos nossos estudantes e a força que eles possuem. Sabemos que não é habitual que uma associação académica, além da tradicional componente lúdica, realize a edição de livros.
invista em visitas guiadas ao património da região, tenha um programa na televisão pública, promova os produtos portugueses em espaços próprios idealizados pelos estudantes, realize exposições sobre a sua cidade, promova o voluntário a nível regional, nacional e europeu, incuta nos mais jovens o gosto pela universidade através de ações específicas, faça visitas educativas e que tenha os seus próprios programas de apoio social. Não somos melhores, não somos piores, apenas somos diferentes. Queremos inovar, exigimos de nós próprios um trabalho único e que promova valores fundamentais nos nossos colegas. Sempre com a alegria de desempenharmos um trabalho importante na nossa sociedade, mesmo apesar de todas as dificuldades, mostramos a nossa dedicação para uma verdadeira causa pública. O projeto da equipa, a qual tenho a honra de liderar, continua, com novos colaboradores, constantemente a renovar e a ingressar nos projetos. Estamos a trabalhar para todos. Depende de todos nós, professores, funcionários não docentes, estudantes e antigos estudantes, a continuação do contributo único que a Universidade da Madeira dá à nossa região, ao nosso país e a todo o mundo. A atribuição de um prémio aos melhores alunos de cada curso, sem desconsiderar as bolsas de mérito escolar, é também a concretização da nossa intenção em incentivar o mérito dos nossos colegas. Parabéns a todos os que serão distinguidos pela UMA ainda este mês. Representam também um incentivo aos restantes colegas. Que ela possa ser o início de outras iniciativas que possam premiar o trabalho e o esforço da nossa comunidade. Quando a Associação Académica propôs a criação e atribuição, ainda no início de 2013, de uma medalha comemorativa dos 25 anos da UMA, pretendíamos distinguir as individualidades que premiaram esta academia com a sua dedicação. O resultado materializou-se numa belíssima peça idealizada pelo professor Celso Cares. Esta semana recebemos a triste notícia da sua partida. Endereço as nossas condolências aos seus amigos e familiares. A nossa universidade perde um notável professor que marcou muitas gerações. O seu contributo não está apenas nesta medalha, ela está em cada um de nós que tivemos o privilégio de conhecê-lo e de aprender com ele. Um bem-aja a todos aqueles que contribuíram e que ainda contribuem para o sucesso desta academia e para o sucesso de cada um de nós. Aos meus colegas, resta-me dizer que nós somos a esperança de uma sociedade mais responsável, com maior sabedoria e com melhor conhecimento. Fizemos parte dos primeiros 25 anos da UMA, mas também faremos parte dos próximos 25, nem que seja honrando, no mundo do trabalho, a academia que nos formou. Diz, na praxe, que a UMA é nossa e há de ser. A UMA nossa até morrer. E acreditamos que assim seja. Parabéns. Senhor representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, em representação de Sua Excelência, o Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima. Excelentíssimo Senhor Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, magnífico Reitor, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Senhor Professor Pedro Telhado Pereira, orador convidado, Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Académica, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, excelentíssimos docentes, excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, minhas senhoras e meus senhores. Hoje
temos a oportunidade de rever o percurso tido ao longo destes 25 anos, que nem sempre foram fáceis, mas é necessário reconhecer que foi caracterizado pela constância e pela persistência em querer fazer desta universidade um local de referência para os que participaram na sua construção e para todos quantos encontraram nela o local de trabalho ou de formação. O dia que hoje celebramos leva-nos a agradecer a todos os funcionários, docentes e não docentes, que fizeram parte desta casa, alguns dos quais já não se encontram entre nós, que trabalharam com dedicação e zelo para que fosse possível a implementação e o crescimento desta academia. Quero que tal agradecimento seja igualmente devido a todos os funcionários que atualmente prestam serviço nesta instituição, docentes e não docentes, bolseiros de investigação e estagiários, pois sem a vossa prestimosa participação não seria possível alcançar os objetivos a que nos propusemos. Gostaria ainda de referir a importância que têm os alunos que fizeram o seu percurso na Universidade da Madeira e que hoje orgulham esta academia pelo papel que têm desempenhado nas organizações e na sociedade em que se encontram inseridos, contribuindo com o seu conhecimento e com a sua dedicação para o enriquecimento cultural, económico e social da região. Nesta sequência, não queria deixar de referir que constitui para mim uma honra pertencer a esta equipa que tem a seu cargo a dificílima tarefa de governar os destinos da Universidade da Madeira. Temos assistido nos últimos anos a uma dupla penalização do ensino superior em Portugal. A diminuição do financiamento atribuído às universidades e o aumento dos condicionalismos legais, que impedem o cabal recrutamento de recursos humanos e a aquisição de bens e serviços necessários ao exercício corrente das instituições. A complexidade dos processos e procedimentos a que estamos sujeitos exige de todos nós uma clara determinação no sentido de fazer melhor, de definir áreas prioritárias de atuação, nomeadamente ao nível da simplificação desses mesmos processos e procedimentos. Queremos que esta simplificação esteja intimamente associada à desmaterialização de processos, pelo que temos de ultrapassar várias etapas prévias de análise, conceção, implementação e execução deste projeto. É previsível que ao longo do tempo se possam observar as vantagens deste nosso desafio para as diferentes atividades em que se desdobra a nossa complexa estrutura administrativa. Vamos, por isso, precisar da compreensão de todos para levar a bom termo este nosso projeto, uma vez que vai exigir a colaboração de todos os funcionários, não docentes, docentes e investigadores, em todas as fases que referi. O contributo que cada um de vós poderá dar é, de facto, valioso e imprescindível para este processo. A participação que é exigida deverá englobar as diferentes perspectivas que as várias unidades poderão ter. Acredito que, apesar da limitação de recursos, temos em mãos uma oportunidade de melhorarmos o serviço que prestamos em termos de qualidade e de eficiência, focando a nossa atenção no que é central na nossa atividade. Devemos, pois, com pouco, fazer muito. Entretanto, demos passos no sentido de cumprir algumas orientações que tinham sido anunciadas, como a reestruturação do secretariado interno. Já se encontra em funcionamento o novo modelo que, na prática, atribui aos centros de competência, aos colégios e aos centros de investigação funcionários administrativos com funções específicas.
Esta alteração pretende levar a cabo a intenção de promover a proximidade entre os docentes e os funcionários de cada unidade, contribuindo deste modo para a sua coesão e identidade de cada uma das unidades. Uma vez conseguido esse objetivo, acreditamos também que esta nova configuração participa ativamente no já referido projeto de desmaterialização de processos e procedimentos. Uma outra área de atenção da minha atividade tem sido a gestão dos projetos da Universidade da Madeira. Em 2013, a Unidade de Projetos e Cooperação perdeu um terço da sua equipa, pelo que foi necessário proceder à sua substituição para que se garantisse a gestão financeira dos projetos de investigação perante as entidades financiadoras. Recrutaram-se 3 bolseiros em gestão de ciência e tecnologia, com o objetivo de procederem a toda a gestão física e financeira do programa Rumos, que compreende os cursos de especialização tecnológica lecionados. Foi necessário alterar os procedimentos relativos a formadores e a formandos, cujo processo contou com a prestante colaboração da Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais. A Unidade de Projetos e Cooperação está perante um fim de ciclo ao nível dos programas de financiamento, nomeadamente o encerramento do quadro comunitário de apoio 2007-2013 e do 7º Programa Quadro para a Investigação 2007-2013. A finalização da gestão financeira dos projetos em tempo oportuno permitirá a esta equipa proceder à divulgação de novas medidas de financiamento e acompanhamento na elaboração de propostas e posterior gestão financeira dos projetos aprovados. Aguarda-se que ainda neste semestre se conheça a legislação nacional e regional do novo quadro de apoio 2014-2020, que me permitirá dar início à apresentação de novas candidaturas. Recentemente, deu-se início ao recrutamento de funcionários não docentes para diversas unidades desta instituição, com o intuito de dar resposta às necessidades mais prementes ao nível de recursos humanos. Sabemos que estamos longe da situação ideal, que este número que reforçará os quadros da Universidade será ainda reduzido face às solicitações que todos os dias nos são colocadas. Estamos, porém, cientes de que o momento presente não nos permite enveredar por outras soluções que não a de sermos simultaneamente realistas e pragmáticos. Também, de acordo com este nosso princípio, propusemos a dar continuidade ao já instituído apoio aos alunos mais carenciados. Para tal, mantivemos o Fundo de Apoio de Emergência, no âmbito do qual são atribuídas bolsas no valor equivalente à propina anual. Quanto ao plano de regularização de dívidas, aprovamos o plano para o ano letivo em curso, havendo a salientar o aumento do número de prestações, que passou para o máximo de 36, e a possibilidade de o estudante abrangido pela aplicação do plano continuar no seu ciclo de estudos. No que diz respeito às bolsas de alimentação, que são geridas pela Associação Académica, há a referir que a Universidade manteve o apoio financeiro a este tipo de bolsas. Por outro lado, foi decidido alterar a norma relativa ao regime de estudante a tempo parcial. Neste sentido, optou-se por permitir uma diminuição do valor da propina neste regime de 70% para 50%. Estas medidas, que correspondem a um esforço financeiro acrescido, vêm atenuar algumas das graves situações que, infelizmente, afetam uma parte dos nossos estudantes. Ainda no âmbito do apoio aos estudantes, alteramos os procedimentos quanto à prestação de cuidados aos alunos vítimas de acidentes no âmbito das atividades académicas. Neste momento, o processo começa nos assuntos académicos, com a participação entregue no Gabinete de Apoio ao Estudante, que posteriormente se encarregará de o reencaminhar para os serviços competentes, de modo a garantir a assistência imediata ao aluno. O que aqui ficou exposto constitui uma parte importante da nossa visão sobre a área de intervenção que nos cabe.
Sei, todavia, há um desafio que é fundamental para a nossa missão, que é o de, perante as transformações sociais e económicas que temos assistido, posicionar a nossa universidade no panorama regional, nacional e internacional. Contamos, por isso, com a participação de todos para alcançar o desenvolvimento tecnológico, cultural, científico e social que constitui o imperativo da nossa universidade. Muito obrigada. Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, em representação de Sua Excelência, o Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima. Excelentíssimo Senhor Comandante Operacional da Zona Militar da Madeira. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral. Excelentíssimo Senhor Professor Pedro Tiago Pereira, orador convidado. Excelentíssima Senhora Administradora. Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Académica. Excelentíssimos Senhores Antigos Reitores e Antigos Presidentes das Comissões Instaladoras da Universidade da Madeira. Excelentíssimos Senhores Antigos Secretários Regionais de Educação desde a criação da Universidade. Demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares. E restantes ilustres convidados. Excelentíssimos funcionários, excelentíssimos alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Tinha concluído a preparação desta minha intervenção ontem ao fim da tarde, quando recebi a triste notícia do falecimento do nosso colega professor Celso Castro. O Celso estava a recuperar de uma segunda complicada cirurgia, tendo regressado na semana passada à Madeira. Julgava-me ainda em Lisboa quando desapareceu na sexta-feira da reitoria para nos dar um abraço. Estava com bom aspecto e tivemos a oportunidade de mostrar a bela medalha que ele especialmente concebeu para estas comemorações e que ainda não tinha visto fisicamente materializada. Gostou muito. Quando soube desta notícia, a minha vontade pessoal era adiar este evento, mas não o podia fazer. Devia, sim, persegui-lo e usá-lo para também prestar uma homenagem nesta cerimónia, à qual ficará para sempre ligado ter sido este o autor da medalha comemorativa dos 25 anos da Universidade. À família, e em particular, à esposa, ao filho e ao irmão, quero endereçar as nossas profundas condolências. Passarei agora a ler a minha intervenção, tal como a tinha integralmente preparada. Gostaria de começar por agradecer ao professor Pedro Tiago Pereira a magnífica oração de sapiência com o título de Dar o Fado, com que nos presenteou nesta cerimónia. Agradecia também à Associação Académica o excelente trabalho, o extraordinário trabalho que tem feito em prol dos alunos desta Universidade. Finalmente, aproveitarei esta minha intervenção para prestar contas. Efetuarei um breve balanço deste primeiro ano do nosso mandato, recentemente concluído, enunciando alguns dos principais dados, realizações e dificuldades sentidas, bem como algumas das tarefas, desafios e objetivos para o ano 2014 em curso. Tratou-se de um ano particularmente difícil, marcado desde logo pela persecução de uma política de cortes orçamentais e de uma imposição de fortes restrições à autonomia com o funcionamento das universidades públicas portuguesas. A nível orçamental, começando por 2013, a juntar aos cortes orçamentais iniciais há registrar uma cativação de 2,5% das dotações referentes às remunerações certas e permanentes. Esta cativação foi particularmente problemática por ocorrer a meio de um ano, que foi planeado sem ela, e particularmente injusta, porque não se aplicou a todas as universidades. De facto, não só a partida não abrangia as universidades em regime fundacional, como acabou por haver descativações em algumas universidades ou faculdades, consideradas em situação financeira insustentável. No nosso caso, tais verbas não foram descativadas, o que se traduziu num corte adicional de cerca de 236 mil euros, considerando a universidade o seu serviço de ação social. Neste ano de 2014, a adicionar a redução inicial de cerca de 2% face ao montante recebido do Estado em 2013, incluindo já as cativações, há a registrar o designado erro técnico decorrente da aplicação cega às universidades dos cortes salariais médios da função pública, o que
conduziu a um corte adicional real à Universidade da Madeira em serviço de ação social de cerca de 3,8%, ou seja, um valor da ordem dos 420 mil euros. Estamos a fazer fé nas palavras públicas do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, esperando que tal erro técnico seja corrigido quando o próximo orçamento retificativo. A não ser assim, a situação das universidades em 2014 será muito complicada. Acresce que tais cortes têm sido acompanhados da imposição de novas obrigações na administração das universidades e de diversos constrangimentos burocráticos e administrativos. As universidades são constantemente bombardeadas com solicitações de informações. Procedimentos antes simples tornaram-se complexos e burocráticos. Restrições arbitrárias nas mais variadas rubricas de despesas são introduzidas. A obrigatoriedade de recorrer à Agência Nacional de Compras Públicas tem implicações muito gravosas para o normal funcionamento da instituição, resultando em custos mais elevados e maiores necessidades de recursos humanos. Em resultado, a autonomia administrativa e financeira universitária está cada vez mais cerceada, com graves consequências para a eficácia das universidades e para a eficiente utilização dos dinheiros públicos. Finalmente, o edifício normativo envolvente é cada vez mais complexo, tornando-se muitas vezes quase impossível gerir uma instituição com garantias que os seus dirigentes e funcionários não serão responsabilizados pelas instituições judiciais de controle por eventuais ilegalidades dos seus atos. A título meramente de exemplo, em relação a uma questão tão simples como a de saber qual o procedimento correto no que respeita ao posicionamento financeiro dos docentes que ganham concursos para categorias superiores às suas, ainda hoje há opiniões e pareceres distintos, incluindo de entidades oficiais. Do ponto de vista interno, sabíamos que iríamos deparar-nos com naturais dificuldades iniciais, decorrentes de termos de lidar com duas contas de gerência e da necessidade de habituação dos elementos da equipa reitoral às novas funções. Mas esperava que tivéssemos conseguido fazer mais e melhor. O nosso desempenho ficou aquém do que desejávamos. Não por falta de empenho, mas essencialmente, na minha opinião, por até ao momento ainda não termos sido capazes de resolver dois problemas essenciais. Em primeiro lugar, a diminuição dos recursos humanos ao serviço da UNA, que tem vindo a ocorrer sucessivamente ao longo dos últimos anos, registrando-se no fim de 2013, face a 2009, uma quebra de mais de 5,5% nos docentes e superior a 13% nos funcionários não docentes. Este permanente definhar dos recursos humanos disponíveis põe em causa a capacidade de resposta da Universidade e dos seus serviços. Em segundo lugar, a necessidade de melhorar a eficiência organizativa da Universidade, simplificando regulamentos e procedimentos, informatizando e desmaterializando o que for possível e procedendo a uma correta política de delegação de competências, acompanhada dos necessários mecanismos de controle, de modo a que, respeitando a legalidade, sejamos capazes de dar respostas mais céleres à grande maioria dos casos e limitando o número de situações em que há necessidade de intervenção da reitoria. Mas identificadas as causas dos problemas, com a colaboração da grande maioria, passo a passo, havemos de conseguir encontrar e implementar as soluções adequadas para eles. Passando a uma análise mais concreta, ainda que sintética, gostaria de salientar os seguintes aspectos deste primeiro ano. O número de colocações do Concurso Nacional de Acesso em 2013-14 foi idêntico ao de 2012-13, com a ocupação de cerca de 85% das vagas, embora com diminuição de candidatos em algumas áreas, acompanhando o que se passou a nível nacional. Continua a verificar-se uma quebra do número de alunos, mas menos acentuada que no ano anterior. De 2011-12 para 2012-13, houve uma redução de cerca de 7,2%, ao passo que a redução de 2012-13 para 2013-14 ficou pelos 2,6%, registrando-se mesmo um crescimento dos segundos e terceiros ciclos. O número de reingressos nos primeiros ciclos cresceu cerca de 46%, e os números de estudantes Erasmus enviados e recebidos cresceram cerca de 17% e 22%, respectivamente. Na sequência dos tristes acontecimentos que abalaram a sociedade portuguesa, procurámos abordar internamente o problema das praxes académicas na UNA. Apesar da grande maioria dos docentes ser contra as praxes, o nosso objetivo não era proibir-las, tornando-as clandestinas, mas sim o de tentar garantir que a adesão às mesmas é um ato voluntário e que nenhum estudante é prejudicado por não querer participar em alguma atividade de praxe, bem como procurar evitar que as mesmas ultrapassem os limites do aceitável, garantindo a existência de responsáveis por estas atividades. De forma discreta, com a participação indispensável do professor do estudante, Dr. Jorge Carvalho, que muito agradeço, reunimos com a direção da Associação Académica e representantes do Conselho de Veteranos, tendo-se acordado um conjunto mínimo de diretivas que divulgaremos oportunamente, de modo a dar alguma tranquilidade às famílias sobre este assunto.
No que respeita ao funcionamento dos nossos cursos, todos os que em 2013 foram objeto de avaliação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior acabaram por ser acreditados, em alguns casos sujeitos ao preenchimento de certas condições e após terem tomado as medidas necessárias, tendo-se para o efeito revisto o modelo curricular uniforme que estavam obrigados a generalidade dos nossos primeiros e segundos ciclos. Foi dada autorização para o reforço do corpo docente da área da gestão, esperando-se que seja possível abrir mestrados na área da gestão ou da economia em 2015-16. Decorrem contactos com vista à contratação a curto prazo de um professor sénior para liderar a área de turismo na UMA e pretende-se agregar à área outros doutorados, recorrentes a bolsas de investigação, com o objetivo de reforçar também a atividade do Observatório do Turismo e construir um centro de investigação de referência na área. Tenciona-se igualmente pôr a funcionar alguns cursos de formação avançada, já em 2014-15, e um futuro MBA a partir de 2015-16. Efetuaram-se contactos com o diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, o professor José Fernandes e Fernandes, e com o César Ano, na pessoa do Dr. Miguel Ferreira, então Presidente do Conselho de Administração, com vista à mencionação a prazo do terceiro ano do curso de Medicina da UMA, recorrendo ao destacamento a tempo parcial de médicos afetos ao César Ano, atualmente a concluir o doutoramento. Julgamos que o curso de Medicina só faz sentido na Madeira no quadro desta cooperação estreita entre a Universidade do Hospital e o Serviço de Saúde da região, assim como a parceria existente com o Laboratório Regional de Engenharia Civil, nos parece fundamental para o desenvolvimento e sustentação do curso e da área de Engenharia Civil da UMA, sendo do interesse de ambas as instituições. Voltaram-se a abrir concursos para os lugares de topo da carreira do centro universitário, com vista a comentar, ainda que muito lentamente, o enorme déficit de professores catedráticos e associados na UMA. Os regulamentos fundamentais e muito sensíveis relativos ao serviço de avaliação e contratação de docentes encontram-se em fase final do processo de revisão. Adaptou-se também o atual regulamento de avaliação de docentes, considerado impraticável em vários aspectos, com vista à avaliação do período de 2010 a 2012, avaliação que se espera concluir até ao final de julho. Tendo sido anunciada a alteração do regime jurídico das instituições do ensino superior durante 2013, como tal alteração teria repercussões nos estatutos das universidades, optou-se por adiar a revisão dos estatutos da UMA. No entanto, com essa alteração do regime jurídico tarde, não se irá esperar mais e iniciar-se-á em breve o processo de revisão dos nossos estatutos. Em conjugação estreita com a Secretaria Regional de Educação e dos Recursos Humanos e com escolas e empresas, e se há de analisar as áreas em que há interesse da região e das empresas na realização dos novos cursos técnicos superiores profissionais, procurando programá-los e iniciar alguns já em 2014-15. Poderá haver necessidade de efetuar ajustes na estrutura orgânica da Universidade, de modo a incorporar de alguma forma unidades orgânicas de risco politécnico, com vista à lecionação sustentada destes cursos, que se espera que venham a ter um importante papel na atração de novos públicos estudantis para o ensino superior. Apesar do tempo disponível ser muito curto, e se há procurar disponibilizar, se possível já para o próximo ano letivo, por um lado, pacotes atrativos para a captação de estudantes internacionais e, por outro, bolsas de mobilidade, no âmbito do denominado Programa Mais Superior, para a atração de estudantes do continente para a UMA, em áreas em que há falta de candidatos locais. Continuar-se-á a diligenciar no sentido de consolidar as parcerias já existentes, alargar a cooperação com outras universidades portuguesas e estrangeiras e lançar novos cursos de formação avançada em parceria. Neste campo, merece referência à proposta de um curso de doutoramento em conjunto com a Universidade dos Açores, lá na Agonia, nas Palmas, já aprovado pela Agência de Acreditação Espanhola. Finalmente, procurar-se a ajudar a criar condições para o aproveitamento dos fundos europeus no âmbito da investigação e cooperação com as empresas. A colaboração estreita com a ACIF é muito importante neste domínio e gostaria de agradecer à sua Presidente, doutora Cristina Pedra, o seu empenho nesta cooperação. Tudo isto se passa no momento em que a reforma do ensino superior da sua rede foi colocada na ordem do dia pelo Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior. A Universidade já se debruçou sobre este tema no Senado Universitário e no Conselho Geral, tendo aprovado por unanimidade um documento sobre o mesmo, que estabelece um conjunto de linhas mestras e considerações que traduzem a visão genérica da instituição sobre o assunto. Deste documento, que foi enviado ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, foi dado conhecimento ao Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira e lhe deu total apoio. Não irei aqui aprofundar este tema da reforma do ensino superior e do papel das universidades, e da Universidade de Madeira em particular, para não alongar em demasia a minha intervenção, porque me debruçarei sobre ele no dia da região, assunto a que já voltarei.
Sobre o tema, numa frase, só quero aqui reafirmar que, como expresso no documento aprovado, o desenvolvimento e consolidação da Universidade da Madeira assenta em duas vertentes fundamentais. A sua afirmação de todo nacional e internacionalização, tirando também partido do seu posicionamento na Ilha da Madeira, e a sua capacidade de se constituir como um dos motores do desenvolvimento da região. A Universidade da Madeira foi criada pela região e só sobreviverá se constituir numa componente essencial não só do progresso económico da Madeira, mas também do seu desenvolvimento cultural e social. E no essencial, a Universidade tem desempenhado bem esse papel, como é cada vez mais reconhecido pela população madeirense e pelos seus órgãos de governo. Não só se sente que as generalidades madeirenses já olham para a aluna como sua, como importante para a sua formação e dos seus filhos, com grande carinho, como as empresas, instituições e órgãos de reputação local e regional cada vez mais veem a Universidade como um parceiro fundamental no desenvolvimento regional. Isso reflete-se em múltiplos aspectos, nomeadamente no estabelecimento de protocolos e projetos para empresas, câmaras e secretarias regionais, esperando-se muito em breve assinar um novo protocolo que alarga a cooperação entre a Universidade e a Câmara da cidade de Queiroz. O recente convite que me foi interessado pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para que discurso no dia 1 de junho, nas cerimónias comemorativas do Dia da Região, constitui mais um exemplo muito relevante. Certamente não se trata de um convite à minha pessoa, mas sim ao reitor da Universidade da Madeira, como forma do primeiro órgão de governação da RAM se associar às comemorações de 25 anos da UMA e, desse modo, reconhecer publicamente a importância da Universidade para a região. Procurarei estar à altura do convite, muito me honra e, acima de tudo, honra a Universidade. Isto leva-me à relevância deste ano e destas comemorações de 25 anos da Universidade. Aproveitando desde já para agradecer ao professor Nelson Veríssimo, que aceitou a responsabilidade pela sua programação. Este ano está marcado desde logo pela partida de personalidades ímpares do mundo português, do desporto à cultura e, mais recentemente, do ensino e ciência. Não podendo deixar de referir o recente falecimento daquele que foi o autor da provavelmente única grande reforma do ensino em Portugal nas últimas décadas, no início dos anos 70, o professor Veiga Simão. Mas o ano de 2014 é um ano marcante historicamente a vários níveis, para o mundo, Portugal, a região e a Universidade. Em 2014 faz 500 anos a Diocese de Funchal. Foi a primeira diocese portuguesa da Igreja Católica instituída fora da Europa, acontecimento a cujas comemorações a Universidade se encontra associada com muito orgulho. Faz 100 anos que se iniciou a Primeira Grande Guerra Mundial e é importante que nos lembremos das tragédias associadas às guerras, para que tudo façamos para as evitar e encontrar outros caminhos para a solução de problemas. Faz 40 anos que se deu a Revolução dos Escravos, permitiu o fim da guerra em África, a instauração da democracia em Portugal e a autonomia da Madeira, e a cujos capitães presta a minha profunda homenagem. E faz este ano 25 anos que se iniciou o primeiro curso da Universidade, o curso de Educação Física e Desporto. São estes 25 anos da Universidade que pretendemos hoje renovar, com o encerramento oficial das respectivas comemorações iniciadas a 13 de setembro do ano passado. Neste momento, não posso deixar de ter uma palavra especial de profundo agradecimento ao Dr. Alberto João Jardim, pelo papel que teve na criação da Universidade e pelo apoio que tem prestado. Como reconhecimento da instituição, gostaríamos de o agraciar com medalha especialmente concebida para comemorar os 25 anos da UNA, pelo nosso colega e artista Celso Caras. Solicito assim ao excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, que aqui representa o Presidente do Governo, que a receba e faça chegar ao Dr. Alberto João Jardim. Procurámos ter nesta cerimónia alguns protagonistas, internos e externos, que pelas suas funções mais marcáveis de 25 anos de hoje. Começando pelos convidados externos, procurámos ter presença não só dos vários secretários regionais atuais, com maior interação com o aluno, mas em particular, porque é de história que se trata, dos antigos secretários regionais que mais lidaram de perto da Universidade. Umas vezes em concordância, outras em discordância com os pensáveis da Universidade. Todos eles foram atores importantes na sua ainda curta vida. Ao Dr. Brasão de Castro, ao Dr. Francisco Santos e ao Dr. Francisco Fernandes, o meu muito obrigado por terem aceito estar presentes nesta cerimónia. Aproveito para dar os meus parabéns ao Dr. Francisco Santos, que também faz anos hoje nesta simbólica data. Mas é um pouco mais velho que a Universidade.
Mas, naturalmente, esta cerimónia histórica não podia prescindir daqueles que estiveram à frente e representaram a instituição destes 25 anos. Assim, procurámos ter aqui connosco os presidentes das 3 comissões instaladoras e os reitores que me antecederam. Só não foi possível trazer esta cerimónia ao professor Fernando Henriques, que presidiu a 2ª Comissão Instaladora. Aos professores Raul Sardinha, David Pinto Correia, José Manuel Castanheira, Ruben Capela e Pedro Diabo Pereira, o meu muito obrigado por terem aceito estar presentes nesta cerimónia. Fazem parte da memória da Universidade e, como reconhecimento pelos serviços prestados no exercício das suas funções, peço ao Presidente do Conselho Geral, Dr. Francisco Costa, que vos entregue a medalha comemorativa dos 25 anos da UNE. Neste momento, tenho a honra de convidar o professor Raul Sardinha, o professor David Pinto Correia, o professor José Manuel Castanheira e o professor Ruben a se dirigirem para junto da mesa, onde já se encontra o professor Diabo Pereira. Convidados, minhas senhoras e meus senhores. A Universidade é constituída por docentes e funcionários não docentes e estudantes. Os estudantes são a razão de ser da Universidade e não há escolas sem estudantes. Os estudantes dão-nos vida e são os seus embaixadores. Procuremos continuar a apoiar os estudantes com dificuldades financeiras para que possam progredir nos seus estudos, prosseguir os seus estudos, e tentaremos melhorar a nossa ligação com os antigos alunos da UNE e dar resposta às suas necessidades. No que respeita aos atuais alunos, fundamental é dar-lhes formação de qualidade e os sinais corretos. O apoio ao empreendedorismo e a promoção do mérito são certamente alguns desses sinais, estando previstas iniciativas nesse sentido. Está na altura de concluir esta minha já demasiado longa intervenção e passar ao culminar desta cerimónia, em que iremos homenagear os funcionários docentes e não docentes que completam 25 anos ao serviço da Universidade até ao fim de 2014. Agradecer-nos precisamente com a medalha dos 25 anos da UNE. Igual procedimento será seguido nos anos seguintes, entregando-se a 6 de maio de cada ano medalhas aos funcionários docentes e não docentes que completam 25 anos ao seu serviço até 31 de dezembro desse ano. Porque a Universidade é feita de pessoas, consideramos que esta era a melhor forma de encerrar estas comemorações, reconhecendo assim o seu papel indispensável na construção da nossa Universidade. Muito obrigado. No prosseguimento desta sessão, damos início à cerimónia de entrega da medalha comemorativa dos 25 anos da Universidade da Madeira aos funcionários docentes e não docentes que serão agraciados pelos 25 anos de serviço prestados à nossa instituição. O Sr. Reitor entrega as medalhas. Procede então à chamada dos docentes que serão agraciados. Professora Jesus Maria Sousa. Professor Carlos Fino. Professora Benedita Câmara. Professora Rita Vasconcelos.
Professor Silvio Fernandes. Professora Aldina Messia Melo. Gostaria de chamar a senhora administradora para que, junto com o senhor reitor, procedam à entrega das medalhas aos funcionários não docentes. Chamarei 2 de cada vez. Bernardete Conceição, Carlos Lencastre. Délia Martins João Cruz. José Luís Ferraz, José Nelson de Vasconcelos. José Pedro Gonçalves Maria da Luz Ferro. José, por que eles não estão com eles? Maria não. Maria Diva Freitas. Maria Luz Encarnação. Maria José Ferreira. Valdemar Abreu. Eu só lhe chamo. Lourdes Cunha Silva. Eis-nos chegados ao final da cerimónia, pelo que, em nome do Sr. Reitor, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos vós e solicitando uma salva de palmas em homenagem ao professor Celso Caires.
minhas senhoras e meus senhores, no pátio dos estudantes, poderão desfrutar de uma madeira de honra com a tona da Universidade da Madeira. Muito obrigada. Boa tarde.